Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo você entenderá como receber dividendos em dólar todos os meses, mesmo morando no Brasil. E ao longo desse conteúdo eu vou te apresentar alguns investimentos que vão te conseguir proporcionar isso. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Receber dividendos todos os meses é uma excelente maneira de você viver dos seus investimentos. E uma das formas mais seguras de você fazer isso é recebendo na moeda mais forte do mundo, que é o dólar. E como na prática você vai conseguir ter esse resultado? Investindo através dos ETFs. O ETF nada mais é do que um fundo de investimento em índice, onde você dá o seu dinheiro para uma gestora e essa gestora vai comprar um conjunto de ações copiando e colando um índice geral de mercado. Vamos pegar como exemplo o índice S&P 500 dos Estados Unidos, que investe nas 500 maiores empresas da bolsa americana: Apple, Microsoft, Google e Tesla. Quando você investe o seu dinheiro em um ETF que copia o índice S&P 500, você está de forma indireta adquirindo participação em todas essas companhias e você vai ter direito a receber todos os dividendos que elas pagarem para você. E a principal vantagem de você investir através de um ETF é que você não depende da tomada de decisão do gestor, porque ele fica preso a simplesmente copiar um índice de mercado que comprovadamente gerou muito resultado historicamente. E como na prática um ETF consegue pagar dividendos mensais para você? Imagine o exemplo do índice S&P 500. Dentro dele, nós temos 500 empresas dos mais diversos setores. Algumas delas pagam dividendos apenas em janeiro, outras pagam sempre em fevereiro, outras pagam sempre em março e outubro, enfim, cada empresa vai ter o seu cronograma de pagamento de dividendos. E no caso, o fundo de investimentos, ele simplesmente vai repassar para você os dividendos recebidos naquele mês. Em alguns meses, o dividendo vai ser maior, em outros meses, o dividendo vai ser menor. Só que na prática, todos os meses você vai conseguir receber dinheiro na sua conta. E para acessar esse investimento é muito simples. Basta você ter uma conta numa corretora norte-americana, enviar o seu dinheiro para lá e investir nesses ativos sem que você precise sair do Brasil. E saindo um pouco da teoria e indo para a prática, eu vou te apresentar dois ETFs excelentes que conseguem cumprir essa função de pagar dividendos mensais em dólar para você. Começando com o primeiro ETF de código SPHD. Esse ETF ele investe numa grande diversidade de ativos bons pagadores de dividendos presentes no S&P 500 e que tenham baixa volatilidade, ou seja, são ativos com um baixo sobe e desce. A taxa anual de administração desse ativo é de apenas 0,3% ao ano. Então, quando você compara com um fundo de investimentos aqui no Brasil, essa taxa é muito pequena e o dividend yield dos últimos 12 meses ficou em 3,27%, o que é um valor bastante elevado, considerando que é um dividendo em dólar. Então, você vai conseguir manter o seu poder de compra por muito mais tempo em comparação a uma empresa brasileira que paga, por exemplo, 8, 9% de dividend yield, só que também a nossa inflação acaba sendo muito maior. E aqui vamos dar uma olhada nos ativos presentes. Primeiramente, esse ETF SPHD investe em 50 ativos de maneira diversificada e você pode estar observando que essas empresas ali presentes não são só companhias, não são só empresas, existem também ativos conhecidos como REITs, que são equivalentes aos fundos imobiliários norte-americanos. Então a gente consegue perceber, por exemplo, Simon Property, que é um REIT, o VICI Properties, que também é um REIT, e temos também algumas empresas que podem ser conhecidas por você. AT&T, que é equivalente à Telefônica aqui do Brasil, Verizon, que é a concorrente da AT&T, temos a Altra, que é uma empresa muito conhecida por ser uma excelente pagadora de dividendos, e esse é um ativo que compõe, como eu mencionei, 50 ativos diferentes, então é um ETF bastante diversificado. Olhando agora para os setores, a gente pode estar observando que novamente é um ativo muito bem diversificado, então por volta de 20% dele está investido em um setor conhecido como Utilities, que está presente, por exemplo, em empresas de energia elétrica, empresas de saneamento. Nós temos também Consumer Staples, que é o bens de consumo, são empresas conhecidas como companhias defensivas, com um percentual de 18%. Saúde fechando o top 3 com 13% de participação. Partindo agora para o segundo ETF de código DHS. E esse ETF investe apenas em ações, apenas em empresas que são conhecidas por serem boas pagadoras de dividendos. A taxa de administração acaba sendo um pouco maior, 0,38%, mas é uma diferença muito pequena
que a longo prazo não vai mudar muita coisa para o seu bolso. E o dividend yield acaba sendo um pouco maior, 3,46%. E ele é um ETF mais bem diversificado, ele investe em 380 companhias e a gente pode estar observando que as principais empresas do ETF são muito mais conhecidas, como por exemplo a Johnson & Johnson, ExxonMobil, que é uma empresa do setor de petróleo, temos aqui também a PepsiCo, que também é uma empresa muito conhecida, Chevron, que é uma outra empresa também que investe na parte de petróleo, assim como a ExxonMobil, então são empresas ainda mais conhecidas que no outro ETF. Na prática, é um ativo que investe em mais companhias, então traz uma solidez muito maior para sua carteira. E temos também os setores. Esse é um ETF que investe principalmente no setor financeiro, com uma representatividade de quase 20%. Temos depois saúde, com quase 20% também, e bens de consumo com uma representatividade de 18%. E a gente pode estar vendo aqui no final a comparação desses dois ETFs. O primeiro deles em azul, de código SPHD, e o segundo, o DHS, em roxo. E a gente pode verificar que a rentabilidade ficou muito parecida em alguns momentos. Esse ETF em azul conseguiu superar, a gente consegue perceber que de 2016 até pré-pandemia a rentabilidade do ETF SPHD ficou maior, porém pós-pandemia eles acabaram se igualando, então na prática a rentabilidade total ficou muito próxima. Um deles rendeu 217,27%, o outro rendeu 217,90%, então na prática o retorno ficou igual. E como eu mencionei no início do vídeo, você consegue acessar essas aplicações sem que você necessariamente tenha que sair do Brasil para isso. Basta você ter acesso a uma corretora norte-americana e você precisa seguir esses 3 passos simples. O primeiro passo, como eu mencionei, é você justamente criar conta em uma corretora no exterior, podendo ser uma corretora brasileira que dá acesso ao mercado dos Estados Unidos, como por exemplo a Avenue ou o Banco Inter, e também tem a opção de você criar conta numa corretora de fato norte-americana fundada por exemplo, norte-americanos, como por exemplo a Interactive Brokers. A minha recomendação é você optar pela primeira opção, uma corretora brasileira lá nos Estados Unidos, porque o site é todo em português, o suporte é em português e vai ficar muito mais fácil de você enviar o seu dinheiro para lá. O segundo passo é justamente você enviar dinheiro da sua conta bancária do Brasil para a conta da corretora no exterior. E essas corretoras brasileiras, tanto a Avenue quanto o Banco Inter, possuem sistemas internos de remessa. Você não vai precisar utilizar um serviço terceirizado, como você teria que utilizar caso tivesse uma conta, por exemplo, na Interactive Brokers. Então essas corretoras brasileiras acabam facilitando esse processo. E depois de você já ter o dinheiro lá na corretora norte-americana, basta você investir nesses ativos, DHS, SPHD ou outros ativos que também podem oferecer para você dividendos mensais. Existem outros ETFs que conseguem proporcionar isso para você, mas que na prática não são aplicações tão interessantes, não tem uma diversificação tão grande e também não ofereceram resultados tão bons historicamente. Mas antes de você sair investindo no exterior, seja nesses ETFs ou em outros ativos, é importante você levar em conta 2 fatores. O primeiro fator é que todas as aplicações que você fizer no exterior precisam ser declaradas no imposto de renda aqui do Brasil. Uma vez por ano, você deverá informar quais ativos você finalizou o ano, ou seja, no dia 31/12 de 2024 ou, no caso, 31/12 de 2025, quais ativos você tinha na sua corretora lá dos Estados Unidos. Isso deverá ser informado no seu imposto de renda aqui do Brasil. Além disso, todos os dividendos que você recebeu deverão ser informados também. Mas fique tranquilo que se você não realizar nenhuma venda, simplesmente receber os dividendos e reinvestir, você não terá que pagar nenhum imposto. Basta realizar a declaração. E o segundo cuidado que você precisa ter também é ter em mente que esses ETFs fazem parte da classe de renda variável. Apesar de pagarem dividendos mensais, isso não tira a possibilidade desses ativos apresentarem grandes quedas em momentos de crises econômicas. E vamos pegar como exemplo aqui o ETF SPHD, que na crise da pandemia entre janeiro de 2020, como você pode estar vendo, a março de 2020, apresentou uma queda de 38%. E ele é um ETF mais recente, então, a princípio, ele só teve essa grande queda ao longo de toda a sua trajetória, mas o outro ETF, o DHS, apresentou quedas maiores em outros cenários. Por exemplo, na crise de 2008, entre junho de 2007 a março de 2009. Ele apresentou uma queda de 62% e, na queda da pandemia, ele caiu um pouco menos que o outro,
34,78%. Então saiba que, apesar de serem empresas grandes, empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos, esse tipo de queda é muito comum de acontecer em cenários catastróficos. E para quem que faz sentido esse tipo de investimento, investir em ativos que pagam dividendos mensais em dólar? Principalmente para você que ainda não diversificou seu patrimônio internacionalmente, que é algo essencial de fazer, e está buscando aplicações um pouco mais previsíveis, que vão proporcionar para você renda todos os meses. Por outro lado, se você tiver um perfil de risco muito conservador, se você só investe no Brasil, por exemplo, em renda fixa, no Tesouro Selic, Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA+, não faz sentido você começar através de ETFs de renda variável, porque o risco vai acabar sendo muito maior, como eu apresentei para você. Em cenários de queda, esses ativos podem apresentar desvalorizações muito grandes, algo que, se você só investe em renda fixa, não está acostumado. E tenha em mente que você não precisa só investir em ETFs que pagam dividendos mensais, você pode também ter uma carteira mais diversificada, investindo em setores que são mais promissores a longo prazo, como por exemplo, o setor de tecnologia, investir até mesmo em ativos mais bem diversificados, não tendo acesso só à bolsa americana, mas também à bolsa de valores do mundo inteiro. E para você entender como construir uma carteira diversificada no mercado de ETFs e também no mercado de ações diretamente, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprende a fazer tudo isso na prática. E ao fazer parte do treinamento, você aprenderá a investir com mais segurança, vai conseguir potencializar a rentabilidade da sua carteira, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu ter acesso a 2 ETFs que pagam dividendos mensais em dólar na sua conta. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!